Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a farmacologia da osteoporose, mas antes disso, vamos entender como se dá a síntese óssea e a sua remodelação. O esqueleto humano sofre um processo contínuo de remodelação ao longo da vida. Alguns ossos são reabsorvidos e com isso ocorre uma substituição do tecido ósseo antigo por novo, resultando na substituição completa do osso a cada 10 anos. O esqueleto humano consiste de 80% de osso cortical e 20% de osso trabecular. Os principais minerais encontrados no osso são o cálcio e fosfatos. 90% do cálcio no corpo humano se encontra no esqueleto. As principais células do esqueleto humano são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. O osteoide é a matriz orgânica do osso e o seu principal componente é o colágeno. Outro componente é a esseonectina, que liga o cálcio ao colágeno para formar a matriz óssea. A matriz óssea dura se forma pela deposição de cristais de fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita. Além da função estrutural, o osso desempenha um importante papel na homeostasia do cálcio. Eventos do ciclo de remodelação óssea são os seguintes. Os osteoclastos, após ser ativados pelos osteoblastos, reabsorvem o osso por meio da escavação de depressões no osso trabecular. Nessas lacunas, os osteoblastos, formadores de ossos, secretam o osteoide, que é a matriz óssea, que consiste principalmente em colágeno, contém osteocalcina, osteonectinas, fosfoproteínas e as citocinas. Fator de crescimento semelhante à insulina e o fator de crescimento transformador. Em seguida, o osteoide é mineralizado, isto é, ocorre deposições de cristais no complexo de fosfato de cálcio, a hidroxiapatita. O metabolismo e a mineração do osso envolve a ação do paratromônio, da família da vitamina D e de várias citocinas. Os níveis fisiológicos em declínio do estrogênio e níveis terapêuticos de glicocorticoide e elevação patológica das concentrações do hormônio tiroidiano podem resultar em reabsorção óssea não equilibrada pela formação óssea, levando à osteoporose. A osteoporose é caracterizada pela redução da massa óssea e alterações na microarquitetura, tornando os ossos frágeis e propícios a fraturas. É mais comum em mulheres pós-menopausas e idosos devido à deficiência do estrogênio e ao envelhecimento ósseo em si. A osteopenia, por outro lado, é uma redução do conteúdo mineral ósseo. Métodos como a densometria óssea, DEXA, a tomografia computadorizada quantitativa são utilizados, para diagnóstico e monitoramento dessa doença. A osteoporose é um problema global significativo afetando milhões de pessoas, especialmente nos Estados Unidos, Japão e na Europa em si. Os fatores hormonais, como o excesso de tiroxina e glicocorticoides, também contribuem para essa degradação óssea. Os bifosfonatos são análogos sintéticos dos pirofosfatos, caracterizado por dois grupos fosfonatos ligados a um átomo de carbono central. Essa estrutura confere uma alta afinidade pelos cristais de hidroxiapatita na matriz óssea, especialmente nas áreas de remodelação ativa. Farmacologicamente, eles se dividem em duas classes. Os bifosfonatos não nitrogenados, como o etidronato e o clonodrato, que são incorporados pelos osteoclastos e metabolizado em análogos de ATP não funcionais, levando à apoptose celular. E os bifosfonatos nitrogenados, como o alendronato e o zolendranato, que inibem a enzima farnesil pirofosfato sintase na via de mevalonato, essencial para prenilação de proteínas, resultando na disfunção e morte dos osteoclastos. Devido à sua afinidade pela matriz óssea, os biofosfonatos permanecem no tecido ósseo por períodos prolongados. Os bisfosfonatos são medicamentos que inibem a reabsorção óssea e são amplamente utilizados no tratamento de doenças que comprometem a integridade dos ossos. Seu principal uso é na osteoporose, tanto em mulheres pós-menopáusicas quanto em homens ou pacientes com uso prolongado de corticoides, ajudando a prevenir fraturas. Os bifosfonatos são fundamentais no tratamento e na prevenção de várias doenças ósseas, sempre com acompanhamento profissional para garantir a segurança e eficácia.
A diminuição do estrógeno endógeno é um fator importante na osteoporose pós-menopausa, e a terapia de reposição hormonal pode melhorar essa condição, porém ela tem efeitos em múltiplos sistemas. Agentes como haloxifeno possuem ações agonistas nos ossos e no sistema cardiovascular e antagonistas no tecido mamário e uterino. O haloxifeno é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, mas sua biodisponibilidade é baixa, devido ao extenso metabolismo de primeira passagem hepático. Concentra-se nos tecidos, forma metabólitos ativos, tem meia-vida de cerca de 32 horas e é excretado principalmente nas fezes. Os efeitos adversos são calor, cãibra, sintoma gripal e edemas periféricos. Não é indicado para a prevenção primária de fraturas osteoporóticas, e sim uma alternativa aos bifosfonatos na prevenção secundária da osteoporose em mulheres na pós-menopausa que não toleram esse medicamento. A vitamina D é usada para reposição em deficiências como nos idosos, a má absorção, o controle de doenças ósseas, renal crônica e hipoparotiroidismo e prevenção de complicações em pacientes renais. Um grande alerta é a hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue, no qual deve-se monitorar o cálcio sérico. Alguns sintomas são confusão, náuseas e risco de pedras nos rins. A vitamina D é essencial para a homeostase do cálcio e a saúde óssea, sendo fundamental no manejo da osteoporose. Sua suplementação associada ao cálcio e outros fármacos ajuda a reduzir as fraturas e melhorar a qualidade óssea. Medicamentos produzidos por biotecnologia, proteínas, anticorpos, enzimas e hormônios. Suas vantagens são alta especificidade, menos efeitos colaterais, e suas desvantagens são o alto custo de administração injetável, risco de imunogenicidade. Ele é usado para o câncer, doenças autoimunes, anemia, deficiência hormonal e enzimáticas. Já os calcitonina, a função dele é hormônio que inibe o osteoclatos, reduzindo a absorção óssea e cálcio no sangue. É indicado para osteoporose, doença de Pejote, hipercalcemia aguda, pela via injetável ou spray nasal. Os efeitos adversos são náuseas, rubor, irritação nasal e leve risco de câncer com o seu uso prolongado. Composto calcimimético. Ele é uma substância que imita a ação do cálcio no nosso organismo. A função principal dele é reduzir a secreção do hormônio paratireoide, o PTH. E como que ele age? Ele ativa os receptores sensíveis ao cálcio, fazendo com que o organismo pense que há cálcio suficiente no sangue. Com isso, ele diminui os níveis de PTH, de fósforo e cálcio no sangue, né? Que são sais de cálcio, né? São substâncias formadas por íons de cálcio, Ca2+, combinados com outros íons negativos, os ânions, como, por exemplo, o carbonato de cálcio, o cloreto, o sulfato e o fosfato. Quando o cálcio se liga a esses ânions, ele forma um sal. E para que servem os sais de cálcio? No corpo humano, formam os ossos e dentes, que é o principal sal aqui, é o fosfato de cálcio. Ele ajuda na contração muscular e no funcionamento do coração. Participam também da coagulação do sangue.